Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, tudo bom com vocês? Eu sou a artesã Priscila Bergauser e hoje vou ensinar vocês a confeccionarem esse casaco comfort. Mas antes de eu passar todas as informações para vocês, se é a tua primeira vez aqui no canal e tá gostando do conteúdo, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações, assim todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você corre para cá para conferir o tutorial. Bom, gente, essa peça aqui, ela tem essa frente um pouco diferenciada, mas as medidas que nós vamos trabalhar nela não mudam muito daquelas que eu sempre passo aqui no canal para vocês, que são o comprimento da peça, então o tamanho que vocês querem, o comprimento aqui da manga, a largura da cava e circunferência de ombro, se for o caso, busto e quadril. Essa peça, como vocês viram que ela tem esse cruzado na frente, então a frente fica aberto, eu fiz começando então pelo quadril, ou seja, eu peguei a circunferência do meu quadril e subtraí por 20 centímetros, por isso que ele deu esse espaço. E fui aumentando gradativamente até que cada lateral da peça tivesse a metade da circunferência do meu busto. Ou seja, eu tenho um busto de 80 centímetros dividido por 2,40. Nesse caso, cada lateral tem aqui 40 centímetros, tá certo? Então, eu vou explicar tudo isso logo mais, mas para que vocês tenham a ideia inicial, então nós começamos a peça num tamanho e vamos abrindo. No caso dessa minha, ela ficou com um total de 1,20 m, que significa 40 das costas, 40 de um lado, 40 do outro. Tá certo, gente? E vocês podem utilizar tanto assim, ó, fechado, ó, pode ver que cada lado aqui tem um botão, para que eu possa colocar uma parte na outra aqui e usar fechado, ou usar aberto, enfim, da forma que você preferir. Tá certo? Então, espero que vocês gostem. Boa aula a todos vocês e a seguir a lista de materiais. Para confeccionar esse casaco, tamanho P, eu utilizei 5 novelos do fio Comfort na cor 8176, agulha 7 milímetros para o corpo da peça, agulha 5 milímetros para as mangas, tesoura, fita métrica e marcadores de ponto. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, para iniciarmos o nosso tutorial, você aí vai tirar a medida da circunferência do quadril menos 20 centímetros. Esse resultado, você vai fazer um cordão de correntes. É assim que eu inicio essa peça. Então, circunferência do quadril, menos 20 centímetros, vai dar aí uma quantidade. Você vai tecer um cordão de correntes nesse tamanho. Eu aqui vou fazer uma amostra de como nós vamos iniciar esse casaco. Você aí vai reproduzir exatamente da mesma forma, mas no tamanho que você precisa, tá certo? Porque visualmente fica melhor eu fazendo a amostra, mas o padrão e a forma de fazer será a mesma. Então, aqui eu vou tecer um cordão de correntinhas e já retorno. Então, aqui já fiz um cordão da amostra. Vou voltar aqui contando 1, 2, na terceira. Agora, eu vou seguir uma carreira em ponto baixo. Lembrando que eu estou aqui com a agulha 7 milímetros. Então, essa carreira é só ponto baixo. Para quem não sabe, você coloca a agulha aqui na laçada, puxa outra laçada, puxa mais uma e fecha tudo junto. Novamente, aqui, ó, coloca a agulha, puxa uma laçada, fica com 2, puxa mais uma laçada e passa por dentro, fechando tudo junto, certo? Eu vou seguir aqui, então, tecendo em ponto baixo e já retorno. Então, aqui, ó, cheguei ao final dessa carreira de ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui 1, 2 e 3 correntes. Vou virar essa peça e já vou dar aumento logo nessa segunda carreira. Então, nesse mesmo ponto aqui, ó, no primeiríssimo buraquinho, eu já vou tecer aqui, ó, um ponto alto. Então, nós vamos ter aumentos todo início e final de carreira.
Vou laçar, pular o próximo ponto, vou no próximo, vou fazer um ponto alto. Laço novamente dentro desse mesmo ponto aqui, faço mais um ponto alto. Não tem corrente de espaço nem nada, então, nós vamos trabalhar toda essa carreira em ponto V, sem corrente de espaço. Então, pulo um, vou para o próximo, ponto alto, no mesmo ponto aqui, ó, ponto alto. Vou para o próximo aqui, ó, pulo um, ponto alto. No mesmo ponto aqui, ó, ponto alto. Pulo um, vou para o próximo. Então, ponto alto. Laço no mesmo ponto, ponto alto. Então, sempre pulando um ponto e fazendo 2 pontos altos no ponto seguinte. Pula um, 2 pontos altos no ponto seguinte. Pula um, 2 pontos altos. E assim nós seguimos até o final dessa carreira aqui. Cheguei aqui no final, sobrou 2 pontinhos, pulei um. Venho nesse último aqui, gente, e coloco a agulha nele e faço mais um ponto alto. Certo? Subo aqui 1, 2, 3 correntes, viro. Nesse primeiríssimo ponto aqui, apenas no primeiríssimo ponto, nós trabalhamos na cabeça do ponto. E aí, a partir dos próximos pontos Vs, só aqui, ó, vocês podem perceber, deu um aumento aqui, ó, no primeiríssimo ponto. Então, nos próximos pontos Vs, nós vamos trabalhar outros pontos Vs. Então, 2 pontos altos dentro de cada ponto V, até chegar no final da carreira. Esses aumentos, como que nós vamos trabalhar? No início e final de cada carreira, você vai tecer esses aumentos até que você tenha a metade da circunferência do busto. No meu caso, a minha circunferência do busto é de 80 centímetros, que dividindo por 2 dá 40, ou seja, eu tenho que fazer aumentos até que cada lateral da peça, cada frente da peça, cada lateral desse casaco tenha 40 centímetros. Peraí que aqui eu fiz uma corrente sem querer. Pronto, consertei, não tem mais corrente. Então, assim, qual que é o tamanho que vai ficar minha peça e até onde eu vou fazer esses aumentos? Nesse caso aqui, eu vou fazer aumentos até que eu tenha uma largura de 1,20 m, que é referente a 40 centímetros das costas, mais 40 centímetros de uma lateral, mais 40 centímetros de outra lateral. Então, esses aumentos vão permanecer até que eu alcance essa largura. Quando eu alcançar essa largura, aí nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto. Então, quando você alcançar a largura que você precisa, você vai trabalhar apenas ponto sobre ponto. Então, vai fazer o ponto V normalmente. Nós vamos ter um ponto alto solitário, digamos assim, no início e no final de cada carreira, porque nós não vamos mais dar aumentos. Então, chegando aqui, ó, ao final, eu tenho um ponto aqui, que eu vou fazer um ponto V, que é o aumento. E aqui vai ficar aquele que eu disse que é o solitário, digamos assim, quando nós atingirmos a largura que precisa. Eu não sei se dá para acompanhar bem, aqui, se tá pegando legal, mas ó, já viu que já aumentou? Então, a nossa peça, ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai aumentar.
Então, esses lados aqui sempre vão abrir. Novamente aqui, 1, 2, 3 correntes, virou. Primeiríssimo ponto aqui, ó, primeiro buraquinho da tua carreira, você vai colocar um ponto alto, que é o seu aumento. Nos próximos pontos V's na sequência, sempre fazendo ponto V. Um ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Tá? Eu vou seguir essa carreira aqui até chegar ali ao final para mostrar mais um aumento para vocês. Então, chegando aqui, ó, no penúltimo ponto, eu vou fazer um ponto V. E aqui, nós temos o ponto alto solitário. E trabalhamos nele também. Sobe 1, 2, 3, virou primeiríssimo ponto, um aumento. E no próximo aqui, seguimos com o ponto V. Tá? Ó, ele já vai abrindo. Chegando aqui no penúltimo ponto, faço um ponto V, que foi o meu ponto de aumento da carreira anterior. E nesse outro aqui, somente um ponto alto. Tá? E aí, ele vai abrindo aqui desta forma. Se você quiser observar caso, para ver se não tá abrindo de mais um lado que o outro, você pode colocar a peça assim, uma sobre a outra, para ver se não tem um lado abrindo mais que o outro. Mas se você seguir certinho o que eu tô falando aqui, ele não vai abrir um lado mais que o outro, certo? Então, como que nós vamos trabalhar? Dando aumento até você ter a medida toda que você precisa, que foi aquela que eu falei. Metade das costas e 2 vezes a metade da frente. Ou seja, no meu caso, 40 centímetros de frente, 40 centímetros de costas. Só que eu quero mais uma abertura. Então, quero mais uma lateral maior. Né? Serão 2 laterais que vão cobrir o busto simultaneamente. Ou seja, cada lateral tem que ter 40 centímetros, no totalizando aí junto com as costas, 1,20 m. É claro que você pode fazer um pouquinho maior para deixar um pouquinho mais solto. O meu ficou um pouquinho maior também, mas aqui é só pra gente ter aquela orientação de como seguir. Então, você vai subir a tua peça. Quando você atingir a largura que você precisa, você não vai mais trabalhar aumentos. Aí, você vai continuar trabalhando até chegar ao momento que você precisa fazer a divisão da cava, que é aquela conta do ombro até o comprimento desejado, menos 20, 23, 24, 26 centímetros, menos aí a largura de frente da cava que você precisa. Então, quando você atingir essa altura, ok? Você vai separar. Mas peraí que agora não é esse ponto. Agora que então, vamos lá, você atingiu a largura que você precisava, mas você ainda não atingiu a altura suficiente para a cava. Então, como que nós vamos fazer? Vamos parar de trabalhar os aumentos. E aí, eu não estava fazendo aumento nesse primeiríssimo ponto aqui, eu já venho direto para o V agora, ó. Subi 3 correntes, venho direto para o V e sigo fazendo ponto V agora. Sem correntinha de espaço, sem nada, direto, ó. 3 correntinhas, não faz mais o primeiro, vem direto para o V. E segue a carreira aqui de ponto V. Quando chegarmos no final aqui, você vai encontrar um ponto alto e as correntinhas que subimos. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto V entre esse ponto V e esse ponto alto solteiro aqui. Feito o ponto V, você vem direto aqui, laça, né? Coloca nas correntinhas e faz um ponto alto. Pronto. E 1, 2, 3 correntes, virou, pronto. A partir daqui, você só vai ter
pontos Vs para trabalhar. Certo? Então, aqui a gente adicionou uma base em ponto V. Por quê? Porque se eu trabalhasse esse ponto alto, em todas as carreiras eu teria esse ponto alto aqui. Então, para eu não perder esse desenho do ponto V, eu fiz um ponto V aqui, pulo ele, porque eu não vou trabalhar ele, afinal de contas, já fiz aqui, e venho direto nas correntes. E aí, agora, é só subir até chegar o momento, né? Supondo que você já fez os aumentos, deu a largura que você precisava, e se você precisar subir mais, por conta da altura da cava, para você atingir esse tamanho, dependendo do tamanho que você está tecendo, aí você vai trabalhar assim por algumas carreiras. Aí é só seguir dessa forma, digamos assim, seguir reto. E lembrando que, quando nós separarmos os lados, né, frente e costas, depois nós separamos novamente na parte da frente para fazermos os ombros, também nós vamos trabalhar dessa forma, nesse sentido, sem colocar ponto, sem nada. Vamos trabalhar aí somente em ponto V. E aí, chegando ao final dessa carreira, nós temos aqui, ó, mais um bloquinho de ponto V, faz o ponto V. Segue aqui para as 3 correntes da carreira anterior e faz um ponto alto. Padrão fácil de repetição, de fácil memorização, vocês vão conseguir fazer muito facinho. Ó, tá vendo? Por isso que eu optei em fazer a amostra, porque senão nem aparece aqui para vocês. Então, como vocês podem ver, aqui foram as carreiras de aumento, depois as carreiras que ficaram retas aqui, ó. Então, certinho, gente? Então, vocês aí vão dar continuidade ao trabalho de vocês até alcançar a altura desejada. Eu já vou seguir agora aqui com a divisão da cava com vocês. Mais dúvidas vocês podem deixar nos comentários. Então, façam os aumentos até onde for necessário. Quando atingir a largura necessária, trabalhar de forma reta. Certinho? Bom, aqui eu já consegui o comprimento que eu precisava de 42 centímetros, e nisso já cheguei na parte onde eu já vou começar a dividir frente e costas e, consequentemente, a cava. Eu não vou conseguir mostrar a peça inteira como ela tá aqui, mas para vocês terem uma ideia, esse lado está igual ao outro. Então, aqui eu vim subindo com os aumentos. Nessa última carreira aqui, nessa carreira, eu parei os aumentos e a partir daqui trabalhei ponto sobre ponto. Então, aqui ele já vai ficar reto. No total aqui, essa parte maior da peça, ela ficou com 63 centímetros, tirando ali a da metade das costas para frente. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer as marcações. Então, aqui com a sua peça dobrada, você vai pegar a metade da sua circunferência. No caso, o meu seria um busto de 80 centímetros dividido por 2, 40 dividido por 2, 20. Nesse caso, eu faria a marcação ali com 20 centímetros. Coloco a fita ali e marco 20 centímetros. Porém, aqui eu optei em fazer um pouquinho maior. No caso aqui, eu marquei com 23 centímetros. Porque se eu fizer com 20, ela vai ficar bem assim, na medida exata ali. E eu queria deixar um pouquinho mais solto. Você aí pode fazer na medida exata, pode deixar 1 centímetro para cada lado, 2 centímetros, 3, quantos centímetros você quiser a mais aí. Então, na parte das costas, ele vai ficar um pouquinho mais solto. E aí, é uma escolha pessoal. Então, eu fiz a marcação já desse lado aqui com 23 centímetros, virei a peça, arrumei e já marquei novamente aqui 23 centímetros para cada lado. O que eu vou fazer agora? Esse aqui foi o que sobrou do segundo novelo, então eu vou manter ele aqui na minha peça, porque eu vou usar ele depois. O que eu vou fazer agora é subir os 20 centímetros das costas. Quando eu chegar com 20 centímetros, arremato o fio,
Venho para uma frente, vou subir 10 em cada frente. Quando eu chegar nesse ponto, eu vou voltar com vocês para mostrar ali uma pequena mudança que nós vamos fazer nessa peça. A partir dos 10 centímetros de cada frente, eu vou trabalhar apenas aqui e aqui. Mas aí, eu volto para mostrar para vocês. Então, recapitulando, vou iniciar os 20 centímetros das costas, finalizei. Já vou vir para frente aqui, fazer 10, na outra frente 10, e aí eu volto com vocês. Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a peça de vocês. Que então, eu já fiz 8 carreiras. E agora, eu vou completar com a quantidade de carreiras que faltam aqui para dar o tamanho. Então, como que nós vamos fazer aqui? Meu fio, ele está deste lado da peça. Então, a separação das pontas, eu vou fazer primeiro desse lado. Já posso até, nesse momento, costurar. Corto o fio e depois vou vir para essa lateral aqui. Você aí precisa medir o tamanho da sua costura. No meu caso, seria aqui de 11 centímetros. Então, aqui com 11 centímetros. Você vai colocar a sua fita, vai ver aqui aonde para o seu ponto, vai contar quantos pontos tem e vai trabalhar essa quantidade de ponto. Não esquecendo que aqui nesse ponto, nós temos aqui as correntinhas que nós vamos subir, um ponto aqui para base, vem com segue fazendo padrão. Nos 2 últimos pontos, o que você vai fazer é pegar um ponto, fazer o ponto alto e depois outro ponto alto para fechar. Eu vou fazer essa carreira aqui, no meu caso, foram 12 pontos no total, contando o início, né, as 3 correntinhas e o último ponto. Eu vou fazer esse aqui só para mostrar para vocês. Então, aqui eu já tenho a base do ponto alto que eu subi. Então, agora aqui eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto, sigo com o padrão. E aqui no meu são 12 pontos. Quando eu chegar aqui no 10, no bloquinho aqui, dando 10 pontos, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já fiz, então, ó, contando com as correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo bloquinho, eu faço os 12 pontos que eu preciso. Então, nesse caso, é irrelevante eu colocar dentro do ponto, pegar no ponto. Só preciso fechar com 12 aqui. Vou subir 1, 2 correntes, vou virar, e esse ponto aqui, ele vai virar o meu ponto alto de base. Eu não vou fazer o ponto V. E aí, sigo fazendo o padrão aqui, onde é ponto V, faz ponto V. Onde for ponto alto sobre ponto alto, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, essa base de ponto alto, é importante que tenha todas as separações que você fizer nessa peça aqui. No caso de frente e costas, e essas laterais da peça, é importante se atentar a isso. Ó, então aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aí, tem mais um ponto aqui que eu preciso de uma agulha auxiliar. Então, aqui, finalizado. Essa também é a dica da base em ponto alto. Então, essa é a dica aqui que eu dou da base. A mesma quantidade de pontos aqui, nós vamos colocar aqui, aí você vai observar a primeira carreira, qual foi o sentido. Então, você iniciou aqui, essa é a frente do ponto. Aqui, você vai contar 12 pontos e vai iniciar também fazendo a mesma coisa, colocando um ponto, né, subindo as 3 correntes, colocando ponto dentro do V, segue exatamente como eu fiz agora e finaliza aqui, ó, já com a estrutura que tem do ponto alto. E aí, assim que você terminar esse lado, já pode até fazer a costura e eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Aqui, eu já fiz a costura no ponto baixo, vou mostrar a costura pra vocês. Aqui, eu já costurei essa lateral aqui. Aqui, ele está aberto. Então, sim, essa parte eu não vou prender, ela vai ficar exatamente desse jeito aqui. Aqui tem a cava que depois
nós vamos dar algum acabamento aqui, mas por hora a peça, o efeito é esse aqui, mas daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê disso tudo ainda. Vamos então aqui, eu vou terminar esse outro lado que eu preciso subir. E aí eu volto para mostrar para vocês a próxima parte. E aqui, ó, só para mostrar o acabamento aqui, ó, a costura, na verdade, feita somente em ponto baixo. Lembrando que essa parte do ombro, essa separação aqui, vocês vão fazer de acordo como se fosse uma costura do ombro mesmo. Então, o que no meu foram 11 centímetros, dependendo do tamanho que você vai fazer, pode ser mais ou menos, tá? O ideal é você tirar aí uma medida de alguma peça de roupa para verificar. Mas pode ser aí tamanho M até G, entre 13 a 14 centímetros de costura. Tudo vai depender aí, certo? Então, vou terminar aquela parte e volto. Bom, gente, agora nós vamos fazer as mangas e nós vamos começar introduzindo o fio no nosso marcador aqui, ó. Então, agora com a agulha de 5 milímetros, não sei se dá pra ver, mas é a agulha de 5 milímetros aqui, ó. Tá? Eu vou tirar esse marcador e vou inserir esse fio aqui. Prendo, vou subir 2 correntes. E aí, nós vamos trabalhar agora, ó, já trago o fio pra cá, já trago o fio pra cá e já venho escondendo, trabalhando com ele, ó. Então, ponto baixo. Para cada ponto alto que nós temos aqui, são 2 pontos baixos. Então, nós vamos colocar 2 pontos baixos para cada ponto alto, tá? Se você colocar 3, você vai dar aumento. Eu vou seguir aqui, então, contornando toda a cava e volto no final com vocês. Mais uma coisa, né? Eu geralmente trabalho agulhas menores quando eu já quero dar uma fechada no ponto, né? Uma diminuição, mas não precisa se preocupar, porque nesse caso aqui não vai fechar tanto. Outra coisa também, caso vocês não consigam colocar a agulha aqui, ó, no ponto, como eu estou colocando, não tem problema nenhum trabalhar por baixo do ponto, ou seja, pegar aqui por baixo, não tem problema. Então, se vocês quiserem pegar aqui no ponto, pode pegar, se não conseguir, pode pegar por baixo, não tem problema. Então, aqui, ó, uma carreira de base de ponto baixo. Então, aqui, ó, já fiz todo o contorno da peça, já posso, que, né, da cava, no caso, já posso aqui prender com ponto baixíssimo. E aí, aqui eu vou subir 1, 2, 3, que vai ser o ponto de início e final de carreira. Vou pular o primeiro, partir para o segundo, e exatamente como fizemos lá na primeira carreira, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, sem corrente de espaço, sem nada. Pula um, próximo ponto, 2 pontos altos. Pula um, próximo ponto, 2 pontos altos. Por caso eu queira manter a mesma agulha de 7 milímetros, ou eu estou fazendo com a de 6 milímetros, não quero trocar na manga. Posso continuar com a mesma agulha? Pode. Aqui é uma opção minha, porque como eu falei, eu quero fechar um pouco mais, além ainda das diminuições que eu vou fazer, eu quero deixar essa manga um pouco mais fechada na questão dos pontos. Se vocês perceberem, os pontos do corpo ficaram mais abertos que os da manga. Tá? Então, isso aqui foi uma opção mais pessoal do que um padrão mesmo. Então, se vocês quiserem manter a agulha que vocês estão trabalhando na peça inteira, fiquem à vontade. Eu vou continuar essa carreira aqui até chegar lá no final e já retorno para mostrar como que nós vamos trabalhar diminuição aqui na manga. Então, chegando aqui no final da carreira,
prendo aqui com ponto baixíssimo. E vou subir 1, 2, 3, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar o sentido contrário dessa carreira, ou seja, eu vou virar a minha peça e vou trabalhar aqui no avesso agora do ponto alto, certo? E em todas as carreiras eu vou trabalhar dessa forma, eu sempre vou virar, por quê? Para manter o padrão de desenho da peça inteira. Como ela foi feita em carreira de ida e volta, se eu fizer um desenho diferente na manga, pode ser que não fique muito bacana. Caso você não queira diminuir a tua peça, Pri, não quero diminuir a minha manga, quero deixá-la larga e é assim que eu quero ela. Ok, trabalhe ponto V sobre ponto V tranquilamente, você não precisa fazer nenhuma diminuição. As diminuições são feitas sempre de forma assim, não aleatória, mas eu geralmente faço um pouco no início, depois da altura do cotovelo, que dá mais ou menos aí cerca de 30 centímetros dessa ponta aqui, eu diminuo novamente mais um pouquinho. Então, é bem a gosto mesmo da pessoa. Então, vamos lá. Para quem vai diminuir, se você não vai, mantenha o padrão de pontos. Se você for diminuir, o que você vai fazer agora? Você vai fazer dentro desse V apenas um ponto alto. Só isso. Vai vir no próximo V, vai seguir fazendo ponto V. Vai contornar a próxima diminuição agora, é só no final dessa carreira. Chegando aqui, ó, no último bloquinho de ponto V, eu vou fazer apenas um ponto alto, exatamente como eu fiz no início dessa carreira. Então, faço um ponto alto, prendo aqui com baixíssimo. Subo 1, 2, 3, viro a peça dessa forma. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pular esse primeiro ponto alto, vou vir direto para esse ponto V aqui, e bem apertadinho mesmo, vou fazer um ponto V. Ó, desse jeito. Então, eu vou ignorar esse ponto alto do início e esse ponto do final agora. E sigo com o ponto V. Então, aqui, ó, chegado no ponto alto aqui, eu ignoro ele, pulo, vou lá nas correntes que eu subi nessa carreira, já prendo e subo um baixíssimo. Então, as diminuições nesse padrão serão feitas desta forma, tá? Então, assim, ela não tá com uma diminuição tão marcada agora, mas só para vocês terem uma ideia, a primeira carreira aqui, eu estava com 22 centímetros, já nesta última aqui que nós acabamos de fazer, já estou com 21 centímetros, ou seja, diminuiu 1 centímetro. Então, como que vocês vão fazer? Diminuição, essa carreira aqui, chegou no final, virou, ponto alto aqui, só isso, só um ponto alto. Segue o padrão de ponto V, chegou no último bloquinho aqui de ponto V, apenas um ponto alto. Prende, sobe 3, virou, vira a peça, carreira no sentido contrário da carreira anterior. No próximo, pula, ignora o ponto alto, vem direto para o ponto V. E segue fazendo ponto V e a mesma coisa aqui, no último ponto V, ignora o ponto alto, já prende direto. Pri, alcancei aí o tamanho que eu precisava das diminuições, não preciso mais diminuir. E aí, você vai trabalhar igual eu expliquei lá no início da peça, apenas ponto sobre ponto, né? Ponto V sobre ponto V, igual eu expliquei lá no início. Aqui é uma outra manga que eu já fiz, para vocês terem ideia de como ficam aqui as diminuições, tá vendo? Então, é isso, gente. Aqui, para mostrar para vocês, eu
vim trabalhando, então, a manga até aqui. Deixa eu só conferir aqui. Eu vim fazendo diminuições por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Após isso, trabalhei, ó, como eu falei, ponto sobre ponto. Então, 3 correntes para subir, bloquinho de ponto V, no final, ponto V também. Trabalhei mais algumas carreiras, e aí, após o cotovelo, eu fiz algumas diminuições, poucas, e depois trabalhei de forma reta, tá certo? Então, é assim que você aí vai trabalhar na sua peça, se for fazer diminuições. Só seguir por algumas carreiras, vai medindo, sempre vai medindo. Quando der o tamanho que você quer, você vai parar as diminuições e vai trabalhar de forma reta, ó. Quando eu parei as diminuições aqui, eu estava com 16 centímetros. Trabalhei de forma reta, que é a questão do cotovelo, diminuí mais algumas, ó. Aqui eu fiquei com 13 e depois segui de forma reta, ó. 13 aqui embaixo também. Certinho, gente? Eu vou continuar minha manga agora aqui, e aí já volto no final para mostrar para vocês o finalzinho, né? Como vamos finalizar essa manga aqui. Bom, gente, aqui no total, então, foram 45 carreiras para um comprimento de 50 centímetros, tá? Ó, 50 centímetros no meu caso aqui, deu 45 carreiras. E aí, agora o que eu vou fazer com vocês é o acabamento do punho, um acabamento muito simples. Para essa peça eu optei em ponto baixo mesmo, só que eu vou fazer na agulha 4, porque aí eu fecho um pouco mais o punho, sem precisar fazer tantas diminuições. Peço desculpas pela minha voz, porque eu estou um pouco adoentada, mas vamos lá. Bom, agora eu não vou inverter carreira nem nada, vou apenas seguir o sentido que eu trabalhei aqui a última carreira, ou seja, terminei na frente, né, no direito do ponto alto. Então, aqui eu subo 2 correntes e vou seguir aqui fazendo ponto baixo. Então, para todo ponto à sua frente, você coloque um ponto baixo para fazer aqui o acabamento. Eu vou fazer uma diminuição, mas, né, vou trabalhar uma carreira de diminuição, mas será na carreira seguinte. Eu vou contornar essa carreira e já retorno mostrando a diminuição. Chegando aqui ao final, prendo com baixíssimo. Ó. Subo 2. E aí, eu já vou iniciar com a diminuição. A diminuição que eu vou fazer aqui é geralmente aquela feita no amigurumi. Então, a gente pega essa primeira laçada, vai na próxima que pega essa primeira laçada, ó, as 2 laçadas da frente. Vou fazer novamente, ó. Você vira assim, você vai ver que você tem uma laçada desse lado, outra desse, uma aqui, certo? Eu vou pegar só a da frente. Vou pegar desse primeiro ponto, pego do segundo ponto, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho a minha primeira diminuição. Essa diminuição, ela não fica visível no direito da peça, ela só fica visível no avesso da peça. Eu vou fazer mais alguns pontos para mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz uma. Agora, eu vou seguir fazendo 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei com 6 pontos baixos, vou fazer mais uma diminuição da mesma forma. Então, você tem a laçada aqui, aqui e aqui. Então, você pega na frente,
vai no próximo ponto, pega a laçada da frente, puxa uma laçada passando por entre essas duas e fecha, certo? E sigo com mais 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora, mais uma vez, pego aqui a laçada da frente, mais uma laçada da frente do próximo ponto, laço tudo junto, passo por dentro dos dois e faço um ponto baixo. E aí, ó, essas diminuições ficam dessa forma aqui. No avesso, você vai observar que entre essas laçadas, você tem uma mais extensa, ó. Aqui, ó, tem uma. Aqui, ó, mais uma laçada aqui, ó, que é mais uma diminuição. E agora teria a próxima que eu faria aqui. Então, você reconhece as diminuições pelo avesso e por conta dessa laçada mais alongada aqui. Eu vou fazer essa carreira e já volto para mostrar para vocês como que fica. Bom, aqui eu já finalizei com baixíssimo, subo mais 2, e agora eu vou fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Caso você queira fazer mais diminuições, você pode fazer, mas se você não queira fazer diminuição nenhuma, não precisa fazer, fica a seu critério. Aqui o total serão 6 carreiras de ponto baixo, ou seja, eu preciso ainda fazer mais 3 para finalizar esse punho. Aí, só para mostrar para vocês como que fica o avesso do ponto baixo, quando nós fazemos a diminuição, para que vocês vejam que ele fica bem marcadinho e aqui atrás ele fica fácil de identificar. Então, vamos lá. Perceba que aqui eu tenho uma laçada um pouco mais alongada, aqui foi uma diminuição. Aí, olhando mais pra frente, você vai ver que tem outra laçada aqui, ó, mais alongada, ou seja, ela fica diferente das outras laçadas que você fez aqui. Aí, aqui, ó, tem mais uma laçada diferente. Então, dessa forma, a gente identifica. Só que aqui na frente, no direito, não aparece nada, tá vendo? Não fica evidente, não fica marcado essas diminuições. Então, eu vou seguir aqui com um punho, por mais 3 carreiras, além dessa que eu estou fazendo. E aí, já volto com vocês para mostrar onde nós vamos colocar os botões e fazer o acabamento da peça. Então, agora, nós vamos iniciar o acabamento da nossa peça. Eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então, aqui eu peguei um dos ombros, onde eu já tinha deixado aqui, ó, um tanto de fio. Vou emendar esses 2 fios. Aqui eu faço bem simples, ó. Põe aqui, tá vendo? Passo por dentro, as 2 pontinhas. E aí, ele não solta mais. E aqui, com a agulha 4 milímetros, eu vou subir 2 correntes. E para cada ponta à minha frente, vou fazer um ponto baixo. Você tem a opção de contornar somente a frente da peça e em volta do ombro, né, pescoço e ombro, ou contornar a peça toda, incluindo a parte de trás. O que eu tenho aqui, ó, de comfort é esse tanto aqui, para poder fazer o acabamento. Uma coisa que eu vou sugerir para vocês, nas voltinhas, aí nos cantos que nós temos, como por exemplo, já vou chegar aqui, ó, sempre coloque mais de um ponto, para que o contorno fique perfeito. Então, aqui, ó, na corrente, eu vou colocar 2 pontos baixos. E agora, eu vou entrar aqui numa parte que é só de correntinha e ponto alto. Então, para cada ponto alto, 2 pontos baixos. As correntes, a mesma coisa, 2 pontos baixos. Ó,
um ponto baixo aqui. Aqui, ó, é ponto alto, pego na laçada do ponto alto. Aqui é a cabeça do ponto que eu peguei, vou nela também. E sigo preenchendo. Caso você não consiga pegar aqui, ó, dentro, né, do ponto, não tem problema, você pode pegar aqui, ó, por baixo. Aqui eu já estou utilizando uma agulha menor para poder colocar dentro dos pontos. E assim vamos contornando. Aqui eu tô chegando na pontinha que eu começo a fazer aqui, ó, o pescoço. Então, nesse cantinho, coloque também 2 pontos baixos. Pra você deixar bem definida essa parte, não ficar repuxando. Novamente, já sigo aqui, ó, na cabeça dos pontos. Então, venho fazendo ponto baixo. E aí, quando chegar lá no cantinho novamente, preenche com 2. Então, toda quina e cantinho aí, pode colocar 2 ou até 3 pontos baixos, dependendo aí, se você achar que não ficou legal, não ficou bacana com 2, pode aí colocar 3. Eu vou fazer mais um tantinho até chegar na outra ponta aqui, ó, que aqui é o... Opa! É aqui, ó. Porque aqui é o ombro, tá vendo, ó, a costura aqui, ó. Então, aqui que ele faz a voltinha, você pode colocar 2 pontos aqui. Ó, cheguei aonde eu vou subir agora o ombro. Nesse primeiro espaço aqui, eu já coloco 2 pontos. E aí, sigo com o ponto baixo. Isso eu vou fazer por toda a peça. Caso você queira fazer algum outro ponto de acabamento, eu sempre recomendo fazer o ponto baixo como base, para que você possa fazer um outro acabamento aí mais bonitinho. Entretanto, sempre faça a sua amostra, faça o ponto que você quiser, e se você gostar do resultado, continue. Então, eu vou concluir aqui, vou terminar esse contorno todo na peça, e já retorno com vocês. Bom, gente, aqui eu já finalizei o contorno em ponto baixo, sobrou esse tanto de fio aqui, então eu vou finalizar com uma carreira de ponto caranguejo. Aqui embaixo, quero mostrar pra vocês, ó, lá na parte de baixo, em cada lateral eu coloquei 4 pontos baixos, ó, aqui, ó, 4 pontos baixos, porém, toda essa parte de trás, eu trabalhei com a agulha, né, fiz o contorno em ponto baixo com a agulha de 7 milímetros. Porque se eu usasse a 4 ou a 5, eu ia fechar muito, eu ia acabar fechando a peça. E como não é o que eu queria, então, a partir, até aqui eu vim com a agulha 4. Fiz aqui os 4 pontos e em seguida, fui fazendo aqui com a agulha 7, o acabamento em ponto baixo, até chegar aqui na outra lateral, tá? Agora, então, para começar essa carreira, eu escolhi o ponto caranguejo. Só que eu faço um pouquinho diferente de outras pessoas. Então, só para mostrar aqui para vocês. Eu introduzo a agulha, dou a laçada, trago aqui para cima. Giro e já puxo outra laçada por dentro desses 2. Já vou para o próximo ponto. Trago aqui pra cima, tenta deixar solto, laçou, passa por dentro dos 2. No próximo ponto, introduz a agulha, puxa aqui pra cima pra ele ficar mais soltinho, girou, põe por dentro, passa por dentro. E assim eu vou seguir todo o contorno da minha peça com esse ponto caranguejo. Certo? Você aí pode optar por fazer um outro ponto de acabamento, não tem problema.
Pode usar o ponto que você quiser. Eu utilizei aqui o caranguejo, porque ele fica bonito e eu gosto muito do efeito que esse ponto aqui dá. Tá? Eu vou concluir, então, essa carreira aqui e volto para nós prendermos, enfim, os botões. Bom, gente, já fiz todo o contorno da peça no ponto caranguejo, inclusive aqui, ó, na parte de baixo. Então, aqui estamos ok com a peça. Agora vem os botões. E aí é uma coisa muito pessoal. O que eu vou sugerir a vocês? Que vocês escolham um lado da peça, que é que vai ficar do lado de fora, né? Ou seja, essa parte, por exemplo, cobre essa daqui. Então, você vai escolher qual lado que você quer, ou direito ou esquerdo. Aí fica a critério de vocês. Então, nesse caso aqui, eu estou escolhendo deste lado. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um botão aqui e o outro aqui. Aí, você posiciona da melhor forma que você preferir. Porque assim, ó, quando nós formos colocar a peça aqui para prender, ela não pode ficar rente à costura. Então, você sempre vai colocar um pouquinho mais para baixo, assim, ó. Tá? Ó, um pouquinho mais para baixo. E aí, vocês podem colocar os botões. Eu vou colocar aqui e já mostro para vocês. Aqui eu caminhei um fio só para mostrar para vocês também, que é um fio aqui da parte de um trabalho. Você vem e coloca sobre um ponto de preferência. Você vê qual que vai ficar melhor. E vem com a agulha. E coloca. Aqui eu estou usando uma agulha de tapeceiro. Cuidado para não colocar e tirar no mesmo ponto. Eu gosto de passar pelos pontos, que eu acho que fica mais... Ó, tô colocando pelos pontos. Eu acho que fica mais seguro. Ó. Tem um último aqui. Eu pego um outro ponto aqui. Então, além de eu passar, eu ainda deixo um pouco mais preso pelos pontos que eu passei aqui. E aí, bem simples, é só você dar o acabamento e o arremate desse daqui que você fez. E aí, repete a mesma coisa no outro lado lá. No outro ombro. Ou seja, no mesmo... Os dois ombros que você tá... Ó. Então, eu fiz nesse aqui, certo? Então, nesse outro aqui, eu vou colocar um botão também. Ou seja, essa parte vai ficar por dentro da peça. Eu vou colocar o outro e já mostro pra vocês como que vai ficar. Bom, gente, a peça ficou desse jeito assim. É claro que no corpo ela fica muito mais bonita. Vamos lá. Pra casinha, pra vocês colocarem os botões, vocês podem observar que não é um botão pequeno. Não é grande também, mas não é pequenininho. Eu utilizei esses espaços entre os pontos V's pra colocar aqui, ó, por cima, ó, no ponto V mesmo. Então, você regula, você pode deixar, né, tipo assim, ó, mais pra baixo ou mais pra cima, você acaba regulando a altura que você quer utilizar aqui a sua peça. Os arremates, esses fiozinhos que sobram, eu geralmente uso arremato, colocando agulha de tapeceiro, vou escondendo por alguns pontos e finalizo com cola pano. Então, dentro do ponto, eu vou lá com um pinguinho de cola pano, colo, pressiono e aguardo. Assim que secar, eu arremato os fios. Bom, gente, essa foi a aula, esse foi o tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado, que daqui vocês consigam também aproveitar bastante essa peça ainda. Que pra mim aqui tá frio, eu já fui com ela lá fora e eu achei que super aqueceu, sem contar que o Comfort tem um caimento. E ele é muito leve, então é muito gostoso. Então é isso, gente, espero que vocês
Tenham gostado, dúvidas, deixem nos comentários. Obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima. Valeu, gente!